Ela está de volta, Alice Queiroz, depois de um descanso, mergulhou no futebol e no esporte. Alice, bem-vinda de volta. Obrigada, Polito. Boa tarde a todos que nos acompanham. Energias renovadas. Eu até queria estar de volta aqui para falar da primeira vitória do Figueirense na Série C, mas não deu. Não, que está precisando revigorar o Figueira para fazer pontos, de repente, em direção a uma vitória. Espantar essa má fase, né? Difícil. A equipe alvinegra ficou só no empate fora de casa com Itabaiana, partida que foi movimentada, teve expulsão e até golaço de falta. Jogando em Sergipe, o Figueirense criou oportunidades no começo da partida, mas sem sustos para o goleiro do Itabaiana. Já que o alvinegro não abriu o placar, o time sergipano fez isso. Em cobrança de falta, o Wendel mandou uma bomba no canto esquerdo do goleiro Fabrício. 1-0. Atrás no placar, o time da capital precisou reagir e teve algumas boas chances. Mas foi na segunda etapa que o gol saiu. Escanteio, bola na área. O goleiro até afastou, mas bateu no peito de Wendel. Gol contra. O alvinegro ainda ficou com 1 a menos, com a expulsão de Gabriel Santiago por reclamação. Tudo igual no primeiro jogo do técnico pintado, 1-1. E ainda na capital, o Avaí entra em campo nesta semana. É claro que já iniciou a preparação para a partida de quinta-feira. O time, aliás, já tem algumas modificações. Quem traz todos esses detalhes para a gente é o Heitor Machado. Oi, Heitor, boa tarde. Amigos do Balanço Geral, uma ótima tarde para todo mundo que nos acompanha. Terça-feira de muito trabalho no estádio da Ressacada. O Avaí segue a sua preparação de olho no jogo de quinta-feira contra a Ferroviária no interior de São Paulo. O Leão que empatou no final de semana com o Atlético Goianiense aqui mesmo no estádio da Ressacada e segue no G4 da competição. Para esse jogo de quinta contra a Ferroviária, o técnico Jair Ventura tem o desfalque do Aleph Manga, ele que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Por outro lado, o lateral Mário Sérgio retorna. Ele cumpriu a suspensão contra o Atlético e volta a ficar à disposição para esse jogo de quinta-feira. Reassume a titularidade na lateral esquerda, com o Andrei ficando no banco de reservas. Uma provável escalação do Avaí para esse jogo, com o Igor Bom, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e o Mário Sérgio na lateral esquerda, Zé Ricardo, João Vitor, JP e Marquinhos Gabriel, com Igor e Kleber no comando do ataque. O Leão da Ilha volta a treinar na tarde dessa terça-feira e realiza a última atividade na quarta, antes do embarque para o interior paulista. Partida marcada para quinta-feira, 9h35 da noite, na Fonte Luminosa, em Araraquara, Ferroviária e Avaí, jogo que abre a 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu volto com vocês. Valeu, Heitor. A gente segue acompanhando os bastidores da nossa dupla da capital. Agora bora falar de Série A. Final de semana tem mais um jogaço de bola na tela da NDTV Record. Vasco da Gama contra Fortaleza, lá em São Januário. Equipe carioca buscando uma recuperação. Já o Fortaleza vem de uma grande vitória. O Fortaleza estava em uma fase ruim, no Z4, torcida pressionando o técnico Vojvoda, os jogadores. O clube só havia vencido na Série A na estreia contra o Fluminense, lá no dia 29 de março. Mas ganhou do Colo-Colo pela Libertadores na semana passada e na última rodada do Brasileirão se redimiu ainda mais com os torcedores, vencendo o Juventude pelo placar de 5-0. Com o resultado, saiu da zona de rebaixamento. Só que antes do confronto do próximo sábado, o Fortaleza tem um desafio pela Libertadores. Hoje, a partir das 9h30 da noite, encara o Atlético Bucaramanga, da Colômbia. O jogo vai ser na Arena Castelão. Já o outro adversário da partida do fim de semana, o Vasco, vai ser o mandante. O time carioca está numa péssima fase, ocupa a 17ª posição com 7 pontos conquistados em 8 jogos. Depois de demitir o técnico Fábio Carille e de ter Felipe Loureiro como interino, o clube anunciou Fernando Diniz. Assim como o Fortaleza, o Vasco tem compromisso hoje, mas pela Copa Sul-Americana.
enfrenta o Lanús na Argentina, jogo que também marca a estreia do novo comandante. A partida entre Vasco e Fortaleza é no próximo sábado, com transmissão exclusiva em TV aberta na NDTV Record. Às 6 horas da tarde tem o aquecimento futebol e às 6h30 a bola vai rolar. É isso aí, já anota na agenda que neste fim de semana é o sabadão que vai ser movimentado na tela da NDTV Record com muito futebol. E ontem trouxemos a informação sobre o novo treinador da seleção brasileira. Hoje, Carlo Ancelotti confirmou o acordo com a CBF em coletiva de imprensa. Olha só. Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, vai receber 10 milhões de euros por ano, cerca de 63 milhões de reais. Caso conquiste a Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2026, Ancelotti também terá direito a um bônus de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais. O acordo ainda teria uma série de benefícios previstos, como o fretamento de um jato para levá-lo à Europa algumas vezes e o pagamento do aluguel de uma mansão onde o técnico vai morar no Rio de Janeiro. Ancelotti assinou o contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo de 2026. A expectativa é que o técnico italiano comece os trabalhos com a seleção brasileira no dia 26 de maio. Obviamente, desde o dia 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aqui. É, um técnico muito aguardado. Tomara que venha, faça um ótimo trabalho e dê aquela desencantada na seleção que vem aí sofrendo de uns tempos pra cá. E vamos mudar de assunto, porque no próximo domingo acontece aqui na capital a South Run, etapa Costa Leste. Cerca de 300 atletas reunidos em percursos de 15 quilômetros e 25 quilômetros. Não é mole não, mas os cenários são lindos entre o Campeche e a Praia Mole. Para você que vai correr, presta atenção que pode tirar seu kit na quinta ou na sexta, das 5 horas da tarde às 8 horas da noite, no sábado, das 2 às 6 da tarde. A Cervejaria Refúgio, lá no Rio Tavares, sul da ilha, foi o local escolhido para a retirada. E a gente segue falando de atividade física por aqui. Você que nos acompanha costuma se exercitar com frequência? A expressão rato de academia, que define quem ama treinar, se transformou em um aplicativo. Sabia disso? É a nova febre na internet. Você já ouviu falar no Gym Rats? Não, nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi. E nos ratos de academia? Isso já. E o que é? A rato de academia é a galera que vive na academia, né? 4 séries de 12, bisete, circuito, pirâmide. São tantos os termos usados. Levantar peso todo dia não é uma tarefa fácil. Para muita gente, é difícil buscar incentivo. E por isso, aquela foto no espelho e a tradicional frase "tá pago" era uma das alternativas. Mas tem outras surgindo. A nova febre agora é um aplicativo que faz uma disputa entre amigos. Você consegue se manter motivado até por conseguir estar nesse contato. E aí envia no grupo, pô, eu tô aqui, eu consegui estar pago hoje eu treinei, hoje não treinei ainda. Então você vê o seu amigo ou seu colega de trabalho já tendo treinado, você também fica naquela missão. Pô, vou treinar também. Gym Rats, desde 2019, também é um aplicativo que já atraiu cerca de 100 mil pessoas em todo o mundo. Nele você participa de grupos ou cria um para lançar desafios e ver quem se exercita mais. Carolina divide a rotina de treinos com 41 mulheres. Ela entrou no grupo 2025 em Movimento, desde janeiro, quando foi criado. E a frequência de 2 vezes por semana aumentou para 3, 4 e agora já são 5 vezes batendo ponto na academia. Ultimamente tenho conseguido pelo menos 5 vezes na semana, né? O que é bastante para mim. E também o que me ajuda é as aulas coletivas aqui da academia, que também é um outro grupo que eu participo. Nem todo mundo consegue todos os dias, né? Mas aí a gente vai encaixando. Tem um chat dentro do aplicativo que a gente consegue conversar, aí uma incentiva a outra. No app,
É possível acompanhar a própria evolução e também como está o ranking geral. Carolina ainda não conseguiu vencer a disputa. Ela está batalhando para alcançar o prêmio do mês. O foco principal é a saúde mental para mim, mas ganhar um prêmio também não é nada mal, né? E tem gente treinando mais de uma vez por dia só para ganhar o tal prêmio. Só que tudo que é em excesso vira problema. A competição também precisa ser saudável. O overtraining seria o excesso de treino, acaba ali que vai dar uma fadiga elevada, a gente começa a ficar com uma dor de cabeça, é como se fosse assim aquela exaustão, né? Então isso também é muito prejudicial para a saúde. Michele já tinha o hábito de treinar acompanhada da amiga, do marido, e agora ela recebe incentivo de quem ela nem conhece e que mora a quilômetros de distância. E os ganhos para mente e corpo já chegaram. 2 anos a gente iniciou a atividade na academia. Daí meu esposo teve interesse, me convidou, falei, então vamos, já que o casal tá indo, vamos enfrentar essa. E desde 2019 para cá, a vida melhorou assim, quase 100% na saúde. A sensação de bem-estar e cobrança interna de não se render ao descanso depois de um dia puxado tem levado a costureira a se mexer até aos finais de semana. Por esse aplicativo, acaba que eu fico com aquele dever de fazer a atividade para me superar. Então, todo sábado e domingo, uma caminhada de 5 quilômetros já está excelente. Então, eu tento manter todos os dias e principalmente no final de semana, que é o mais difícil. Realmente, Polito, fim de semana eu confesso que por aqui é o mais difícil também. Tinha que fazer que nem a Michele, me animar mais, de repente até baixar o aplicativo. Né? Dá uma pedaladinha, vale a pena. Uma caminhada, né? Pelo Isso, menos no pelo fim de menos, semana, né? pelo Pelo menos. Tem que me animar mais. Amanhã estamos de volta. Amanhã estamos de volta com muito mais aqui no Esporte do BG. Amanhã. Até mais. Até amanhã.